O tema que nós vamos procurar desenvolver ou compartilhar com vocês, né, é esta denominado Mistérios de Eleusis, né? Eu tenho uma cunhada chamada Eleusis, né? Então não é o mistério da minha cunhada Eleusis, né? Nome bonito, Eleusis, né? Mas em 2010 nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem, né, à Grécia, e eu estive em Eleusis e comprei um livro e dei de presente para ela. Mas antes eu tirei algumas informações que estão contidas aqui nesta nossa fala, né? Mas não precisa ir em Eleusis para compreendermos a beleza que são esses mistérios, né? Quando a gente fala de mistérios, nós estamos nos referindo às escolas de mistérios, né? Ou as escolas iniciáticas, né? Que tem muito a ver com a teosofia. A teosofia, ela resulta desta fonte de conhecimento, né? A teosofia, ela nasce do pensamento de Platão, né? Platão viveu 300 anos antes de Cristo. E Platão foi um grande iniciado, principalmente na escola de mistérios de Eleusis, né? Isso é declarado por ele, né? Não só ele, como Solon, Heráclito, que foi um filósofo mais anterior ainda, Tales de Mileto, né? Então, nós estamos falando aí de 400, 500 anos antes de Cristo, né? Então, esses centros iniciáticos eram muito importantes, né? Então, o que nós vamos comentar aqui o que vem a ser a escola iniciática de Eleusis. Vamos dar o contexto histórico, né? E os mitos que eram transmitidos nos ritos de iniciação, pelo menos o primeiro rito, né? E fazermos uma conjectura, porque o que se acontecia nos níveis mais internos das escolas de mistério não se sabe, porque existia um pacto de silêncio, justamente para que não fosse revelado verdades que pudessem colocar em perigo a própria existência da escola, né? Então, o que nós podemos fazer é conjecturas à luz da própria teosofia. A teosofia nos revela esse conhecimento que esteve sempre cifrado, né? Então, como eles utilizavam os mitos, e isso tem registros, né, históricos, pelo mito e a sua compreensão esotérica, podemos tirar uma conclusão do que se tratava os trabalhos internos das escolas. Então é isso que a proposta de se fazer hoje aqui nessa apresentação. Acho que eu vou ficar em pé, melhor, né? Que assim possibilita até a visão do painel, né? Professor, Eleusis é uma cidade, uma região? É um local. Um local? Na Grécia? Na Grécia. Eu vou mostrar, inclusive, fotos da região. A gente chega numa idade que é um problema, né? Embora já era para ter aprendido um pouco, né, Neide? A desembaraçar os fios aqui, né? Eu acharia interessante apagar aquela luz também, não? Acho que fica mais visível. Acho que
Isso, olha aí. Beleza, né? Bom, então, nós vamos voltar depois a essa figura, ou pelo menos a referência do que ela representa, né? Aqui tem um quadro, esse é o tipo do quadro que não deve ser apresentado numa palestra, né? Que ele é muito poluído, mas vamos tentar compreender, né? Nós temos aqui três linhas, né? Grandes linhas. As escolas iniciáticas, elas são divididas normalmente em três níveis. Um nível, que são os denominados mistérios menores, e os dois subsequentes, os mistérios maiores. As escolas iniciáticas sempre apresentavam esta estruturação. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, esta coluna, são as escolas existentes no Egito. Talvez aqueles que estejam nos acompanhando pela web fica mais visível, porque a transparência ela fica mais nítida, né? Mas no Egito nós tínhamos diferentes escolas, de Sais, Mênfis, Heliópolis, sendo que os gregos, depois do aparecimento da filosofia, vamos dizer assim, né? Na Grécia, de 500 anos antes de Cristo para cá, eles beberam muito da fonte desse universo egípcio, né? Então, Pitágoras é um exemplo bastante claro de que ele foi iniciado nessas escolas do Egito e depois acaba fundando sua própria escola, que não está aqui, mas a escola de Crotona, que tinha a mesma estrutura também, mistérios menores e mistérios maiores. Mas nós vemos aqui também o Dionísio, as escolas relacionadas a... nem eu estou enxergando. Pitágoras está aqui, ó, né? Depois, no mapa, nós vamos ver o local. Depois, os essênios também tinham a mesma estrutura, né? Os cristãos, até na civilização celta, né, os druidas também tinham a mesma estrutura. E, por final, nós temos aqui em amarelo a estrutura da escola de mistério de Eleusis. Então, eles davam nomes diferentes, mas o processo iniciático era muito parecido, era muito similar. O que diferenciava entre uma escola e outra eram questões culturais, porque ora era no Egito, ora era na Ásia Menor, da Pérsia, envolvendo também o Oriente Próximo e também o universo grego, em Creta. Então, toda essa região do Mediterrâneo e da Ásia, existiam essas escolas. Eu não sei se a Índia tinha uma estrutura similar, né? Mas me parece que sim, né? Se nós falarmos, por exemplo, de teosofia, que é a sabedoria divina, na Índia existia o quê? Brahma Vidya, que era a sabedoria dos deuses, é um símile, né? Mas essa estruturação iniciática de 3 níveis, me parece que foi uma coisa que se desenvolveu mais nesse universo da Ásia Menor, Egito, talvez a mais antiga raiz seja egípcia, e finalmente na Grécia. Wilson. Mas existiram outras escolas, né, que está meio... Cabíricos, os cretenses, que eu já falei, na Frígia, os judaicos, os mitríacos, órficos e os escandinavos também, né? Aqui tem uma estrutura que eu acho que ajuda
a compreender também este universo que diferenciava as culturas, mas me parece que existe um símile uniforme, né? Se nós formos ver na tradição hindu, que a teosofia de certa forma segue, a constituição do homem ela é setenária, né? Nós temos o princípio ternário, Atma, Buddha e Manas, e depois temos a natureza inferior, com Kama, que é o corpo emocional, Prana, o duplo etérico e o corpo. Sendo que Manas aqui depois nós vamos detalhar um pouco mais à luz da teosofia, que é o intelecto e mente, ou mente superior, mente inferior, para didaticamente nós compreendermos. Mas uma é o intelecto que se liga ao princípio superior divino, e outro é a mente cognitiva que está relacionada com as coisas da personalidade mundana. Os mistérios de Alexandria têm um símile muito próximo, mesmo porque a teosofia está intimamente ligada com os mistérios de Alexandria. Aqui tem uma escola de mistérios também, que eu não referi, que é a do Serapeu, que funcionava ao lado da biblioteca. Lembrando que a biblioteca ela foi criada quando da invasão de Alexandre o Grande, portanto 300 anos antes de Cristo, e perdurou por um período bastante grande, de 700 anos. Então se desenvolveu ao lado da biblioteca também o denominado Serapeu, né? E normalmente o diretor da biblioteca ele era o hierofante da escola de mistério que lá se desenvolvia. Então eles classificam em vontade espiritual, amor espiritual, inteligência espiritual, a alma irascível, apetitiva, corpo vital e corpo físico. Quem dá essa classificação é Platão, né? A grega, ela aglutina esses dois princípios, e os quatro são similares, né? Aqui ele aglutina também o corpo vital. A latina segue o mesmo padrão. A cabalística, como são 10 sefirotes, aqui é um pouco difícil de fazer essa conciliação. A egípcia, ela é exatamente compatível com as demais. E a geral, que é a alma humana que pega, alma espiritual melhor, que pega esses dois princípios, a alma humana, Manas. Aqueles que nos acompanham pela web não estão vendo a ponteira do meu laser, né? Mas façam um exercício de acompanhamento do que eu estou falando. E aqui a alma humana e finalmente corpo. A cristã, que não está aqui, ela divide entre alma, ou melhor, espírito, alma e corpo, que foi a classificação que Paulo nos legou. E aqui que começou a criar os problemas, né? Que alma está sendo referenciada nessa classificação, né? Vocês observam que existem duas almas, a alma humana e a alma animal, né? Então aqui se começou a ter problemas de interpretação, né? Até na visão reencarnacionista. As escolas de mistério eram reencarnacionistas. Aliás, a concepção da reencarnação é muito antiga. Não tinha esse nome reencarnação. Esse nome foi cunhado posteriormente. O que existia era a crença na pré-existência da alma, né? Aquele que não é reencarnacionista, ele crê que a alma ela é criada quando da concepção. Então, se ela é criada quando da concepção, ela não pré-existe, portanto, existe uma única vida, né? Isso é um fator bastante importante. Então, as escolas de mistério, elas tinham por objetivo promover a iniciação das pessoas, sem qualquer distinção, era universal,
para que, no mínimo, fossem ministrados os mistérios menores, que são relacionados a esse aqui. Existia um processo de purificação, a pessoa ela fazia uma série de banhos de purificação, não ingeria determinados alimentos. Depois tinha a transmissão do conhecimento, que era uma transmissão oral, normalmente através de símbolos. Depois tinha um rito, que era uma extensão dessa transmissão de conhecimento, que era a revelação desses símbolos. E, finalmente, terminava-se num grande ágape, que era um grande banquete de confraternização e de irmandade mesmo, né? Isso a gente pode observar que nos ritos, que é o ato da Eucaristia, né? De compartilhar do corpo e do sangue, né? Então esse é o chamado ágape, né? Que nas tradições de mistério era representado por esse grande banquete que era oferecido no final do rito de iniciação. Esses dois níveis dos mistérios maiores é aquilo que eu havia dito, não é nada sabido, né? Aqui já existia um filtro, né, uma tela em que era permitido apenas adentrar aqueles julgados e escolhidos, né? Nesse primeiro nível era dado a todos a oportunidade de adentrarem. Aqui nós temos um mapa onde mostra as principais escolas de mistério, né? Vocês observam que os pitagóricos, eles se fixaram, né? Pitágoras se fixou no sul da hoje denominada Itália, né? Era chamada Magna Grécia, né? Crotona. As escolas, elas foram paulatinamente sendo perseguidas e dissolvidas, né? De forma até truculenta, né? Aqui temos uma visão um pouco mais aproximada de Eleusa, que é a Grécia, Creta, Chipre, né? Aqui a Ásia Menor, que hoje é Turquia, e Eleusis, ela fica muito próxima de Atenas, né? Essa é a ilha de Salamina, onde teve a grande batalha, né? Dos gregos com os persas, né? Então, aproximadamente são 30 quilômetros que dista Atenas de Eleusis. Essas são imagens do Google, né? O Google dá uma precisão muito grande, né? Esse é o sítio arqueológico de Eleusis. Então, Eleusis, respondendo César, é uma cidade, né? Elefantina, né? É o nome, né, em grego, mas é Eleusis. Aqui tem uma imagem, vocês observam que o terreno é bastante acidentado, tem uma grande gruta aqui. Atualmente, na Grécia atual, continua tendo esse mesmo nome ou a cidade mudou de nome? Não, continua com o mesmo nome, continua com o mesmo nome. Essa é aquela gruta que eu havia me referido, que vai ter uma importância dentro do contexto mitológico, né? Como se desenvolvia aqui mais umas fotos das ruínas, né? Como se desenvolviam as iniciações, né? Era por ocasião dos equinócios, né? De primavera, nós estamos falando do hemisfério norte, né? E outono, né? Em setembro, aqui é invertido, nós vamos entrar na primavera agora, né? Então os mistérios menores eram desenvolvidos com uma procissão, né? Com um sacerdote
que era o hierofante da escola, né, que seguia à frente, portando os símbolos sagrados, né, para a Ágora. A Ágora é a cidade que fica abaixo da cidade alta de Atenas, que nós vamos ver aqui logo em seguida, né? A Acrópole, aquele grande templo que fica naquela grande colina, né? A Ágora é a cidade onde as coisas aconteciam, quer dizer, todo o comércio estava situado nessa cidade de Ágora. O hierofante proclamava no segundo dia as festividades. Inicialmente foi uma festividade familiar, mas depois ela se tornou grega e depois pan-grega. Era esperado por, inclusive, outros países próximos, né? Já que a Grécia não existia, a Grécia eram cidades-estados, né? Então, todos se convergiam neste momento para essa festividade. As guerras se cessavam, né? Então, todos estavam focados nesse grande evento, né? Não eram jogos gregos, né? Era uma festividade espiritual. Os políticos participavam, né? Então, no terceiro dia, era dado início à cerimônia de purificação feita no local. A questão dos banhos, da alimentação. Aí, nos 3 dias seguintes, iniciava-se uma procissão com Iacos. Iacos é Dioniso, ou seja, Baco, à frente, conduzindo os símbolos sagrados de volta para Eleusis. Então eles saíam de Eleusis, iam para a Ágora e depois voltavam. A procissão terminava no grande exterior do santuário, onde era recebida pelos sacerdotes e com danças que eram apresentadas ao longo de toda a noite em honra da deusa. Realização dos ritos de iniciação nos 3 dias subsequentes. Os iniciantes, né, os neófitos, entravam num telestério, onde lhes eram mostradas as sagradas relíquias de Deméter, que é a grande deusa. Esta era a parte mais reservada dos mistérios, e os iniciados eram proibidos de nunca falarem dos acontecimentos. Isso nos mistérios menores. Os mistérios maiores ainda muito mais, né? Aí no último dia, os iniciados retornavam satisfeitos, com menos medos da morte e esperançosos de uma vida melhor. Esses são relatos históricos da época, que chegou-se até os nossos dias, né? Era o rito, pelo menos, das festividades que eram observados. E os mitos relacionados é Narciso, Perséfone, Minotauro, Dionísio e Hermes. Também eles tratavam da explicação desses mitos. Os símbolos principalmente eram a espiga de trigo, né? que nada era falado, mas o sacerdote pegava essas espigas e jogava no solo, né? Com uma alusão de que a semente ela precisa apodrecer para poder germinar, numa alusão relacionada à morte e à vida, né? Quer dizer, a vida se nutre do processo de decomposição, que é a morte de uma semente, né? Ou pelo menos uma espiga que germinou da vida, né? Bom, quem participavam desses eventos? Todos, inclusive os servos, os escravos. Existiam apenas algumas exceções que era vedado àqueles que tinham cometido o crime de assassinato, né? Naturalmente aqueles exilados e os que não dominavam a língua grega, que não falavam grego, já que muitas das transmissões era feita em grego. Então é de se compreender as exceções impostas à participação. Fora disso, eram
um evento universalista, né? Então, novamente aquela transparência para demonstrar ainda hoje no caminho existem marcos, viu? Olha, já decorreram mais de 2000 anos, existem marcos ainda da procissão, né? Que eles faziam altares e a procissão ela parava nesses altares para fazer oferendas, né? Oferendas, 30 quilômetros aproximadamente. Hoje, praticamente, a cidade ela emenda, né? Então, aqui a Acrópole e Ágora, essa cidade que hoje está em ruínas, né? Que praticamente abraça a Acrópole, né? Então, aqui uma foto, né? E aqui Eleusis, que é uma cidade portuária, né? Bom, esta é uma foto de uma maquete que existe no museu que tem próprio em Eleusis. Esse é o telestério. Isso naturalmente foi sendo construído ao longo de séculos, né? Porque a escola, ou pelo menos o mito, é atribuído aos escritos dos mitos, né? Que remontam a uma datação muito desconhecida, né? São 600 mil anos antes de Cristo, não se sabe exatamente, né? Heródoto, quando viveu? Né? Não se sabe com exatidão, né? Então, mas tem evidências arqueológicas de vasos com inscrições que remontam a 4.000 anos atrás, ou portanto 2.000 anos antes de Cristo, que já tinha alusão a Deméter. A gente vai falar sobre Deméter, né? Ok? Aqui é o telestério, aonde os ritos de iniciação eram desenvolvidos, né? Somente adentravam aqueles escolhidos, ou que se postulavam, né? E dentro dessa câmara existia uma câmara menor, que aqui eram realizados as iniciações dos mistérios maiores, né? Esse era o santuário. Aqui algumas inscrições, vasos de datação muito antiga. E aqui o primeiro mito que a gente vai discorrer sobre o rapto de Perséfone. Bom, Perséfone ela é filha de Deméter com Zeus, né? Deméter é um nome muito interessante porque é uma alusão à deusa da fertilidade, ou deusa da terra. Alguns dizem também deusa da água. Então, nós temos uma correlação podemos fazer até uma associação etimológica, embora não sendo da mesma raiz, né? De Maria, né? De mare. Então, quando nós temos esse radical, sempre está associado com a deusa de uma divindade, né? Então, se nós vermos Buda, filha de Maramaya, né? A mãe de Buda. Maia é Maria, é a ilusão, quer dizer, é a deusa da manifestação do mundo do fenômeno, que o mundo do fenômeno é a ilusão, né? Mare é o mar que origina a vida do fenômeno, ou seja, Maria.
Maia também é mãe de Hermes. Me parece também que é a mãe de Mitra. Uma questão, hein, Dorival? Mitra, você se recorda? Eu acho que é Maia também, né? Mas, enfim, essas divindades todas têm uma mesma raiz cultural ou mitológica, né? Então, a Deméter para os romanos é Ceres. Não, a mãe de Perséfone, né? É aquela figura original que nós vimos lá no início da apresentação, né? Então, Deméter para os romanos é Ceres. Ceres é a deusa do provimento, do alimento, né? Daí vem a palavra cereal, né? Então, ela é representada sempre, ou normalmente, com uma espiga, com o seio à mostra, né, oferecendo o leite, que é a seiva da vida, e a espiga de trigo, né, que é o alimento, que é o pão, né? Bom, então ela tem essa filha, Perséfone, que é muito bonita, com Zeus. E diz o mito que Perséfone estava a colher narcisos, quando de repente surge um enviado de Hades e a rapta. Quer dizer, a abdução de Perséfone, é o rapto de Perséfone, e a leva para os mundos inferiores. Esse mito, ele é muito importante, inclusive na manifestação artística. Aqui tem uma belíssima imagem de Bernini, é uma escultura isso está na Itália, né? Uma escultura em mármore que parece que a pessoa que está viva, né? É muito impressionante. E aqui uma tela de Rembrandt também sobre a mesma temática, que é o rapto, né? Vocês se lembram daquela caverna, né, existente aqui na apresentação? Essa aqui, ó, né, é atribuído o local que ela teria sido sequestrada e levada para os mundos inferiores, né? Ok? Então, Hades, dentro da mitologia, ele rege os mundos inferiores. Hades é Plutão. A gente, no curso de astrologia, tem abordado bastante esse assunto. Esses mitos, eles são recorrentes no estudo da astrologia. Então, o Hades, ele já tinha feito um pacto com Zeus de desposar a sobrinha, né? Mas Deméter não sabia deste fato. Quando ela descobre que a filha foi raptada, ela entra num processo de tristeza absolutamente que deixa de produzir os próprios alimentos, né? E nesse ato de tristeza tão grande, ela desce do Monte Olimpo e ela se transforma numa senhora, uma anciã, e começa a peregrinar pelo sul da Grécia, até que chega neste local que era um local de um reino cujo rei era denominado Celeus. E este rei a acolhe. Ela tinha passado por diversos pontos e ela sempre rejeitada, porque era uma velha, aparentemente, quer dizer, maltrapilha, como se fosse uma indigente, né? E todos
a rejeitam, até que ela é acolhida por esse rei, e aí ela se revela como a grande deusa, e ordena a construção, isso é um mito, né? E ordena a construção naquele local do santuário em homenagem a ela. E o transformam no primeiro hierofante da escola. Então ele se transforma no primeiro hierofante dessa escola de mistério. Né? Muito bem. A Perséfone, por sua vez, ela é raptada e levada para as regiões inferiores, né? Que é denominada dentro da visão grega o Tártaro. Né? O Tártaro era isolado do mundo dos vivos através dividido, né, por rios, principalmente um grande rio que fazia esta divisão, que era o rio Lete, né? Rio do esquecimento, né? Lete é o rio do esquecimento. E aí Platão diz que os mortos, para adentrarem aos mundos dos vivos, ou seja, o processo de renascimento, ele forçosamente tem que se banhar pelo rio Lete. Por isso que nós nos esquecemos da nossa origem. Né? Quer dizer, uma visão poética. Né? Agora, é interessante, fazendo uma digressão, que a palavra verdade em grego é denominada aletheia. Ou seja, o A é um prefixo de contraposição ao radical, né? Então, alete é aquilo que está revelado ou relembrado. Então, quando se diz, conhecei a verdade e ela vos libertará, a assertiva, ela diz respeito a conhecer aquilo que está esquecido dentro de cada um de nós. Se nós conseguirmos acessar a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira natureza divina, nós nos encontraremos libertos. Então me parece que esse processo de renascimento no mundo dos vivos é a morte para o espírito. Aliás, em Fédon, Platão diz isso, né? O corpo é o sepulcro do espírito. Paulo não fala assim? Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e venha ao coração de Cristo que ele vos libertará. Ora, quem está dormindo nesse caso? São os vivos, né? Num processo de inconsciência. Desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Os mortos são os vivos. E venha ao coração de Cristo que ele vos libertará. Então me parece que aqui é uma inversão. Quando se fala de mundo dos mortos, de Hades, é o mundo dos vivos, na realidade. Se bem que é um pouco confuso, porque a Perséfone, depois a gente vai falar como ela é libertada, quando nós falarmos de Hermes, né? E até dentro da cosmovisão grega, é a forma deles explicarem as estações do ano. Alguma colocação? Está confuso o processo? Então essa é uma outra imagem de Ceres ou Deméter, né? Eu havia falado que ela colhia narcisos, né? Quando ela foi sequestrada. Narciso é uma flor muito bonita. Mas na mitologia, Narciso, ele é filho de uma ninfeta com um deus Rio, é assim que diz o mito, e de muito belo, mas ele não tem reconhecimento dessa sua beleza.
até que ele se depara com um espelho d'água e mira a sua própria imagem. E cai de amores pela sua própria beleza. Né? Como diz o Caetano, né? Narciso não gosta de nada que não seja espelho, né? Porque ele só quer ver a imagem dele próprio refletida na sua consciência, né? Essa pintura é muito bonita, de Caravaggio, que não teve lá uma vida muito nobre, mas foi um excelente pintor, né? É procurado até por assassinatos, né? Caravaggio? Mas a pintura dele é esplêndida, né? Teve, acho que o ano retrasado, uma exposição de alguns quadros dele. Esse quadro especialmente não esteve aqui em São Paulo. Acho que em São Paulo e Belo Horizonte. Mas eu acho essa pintura fantástica, porque ela faz um diálogo bastante importante com a nossa visão teosófica, né? Da alma, do espírito e da alma e da matéria, né? E vamos ver aqui. Imagine que esta linha aqui, o espelho d'água, seja a linha do tempo. Ou seja, o Narciso verdadeiro, divino, ele se projeta no mar das emoções, né, representada por essa linha, que diz respeito ao mundo irreal, ao mundo imaginário, ao mundo do fenômeno. Então, se aqui é o númeno, aqui é o fenômeno. O númeno não se explica, né? Se tentar explicar o número, ele já deixa de ser número. O número é o incognoscível, é a esfera divina. Aqui, a esfera do fenômeno é onde as coisas acontecem, mas de forma distorcida. É um espelho d'água, realmente, né? Então, se nós imaginarmos esta figura como uma tríade superior, refletindo na tríade inferior, nós vamos ter o quê? Representado por Atma, Buddha e Manas, ou seja, a vontade, que é o espírito, a sabedoria, que é a intuição, e o denominado aqui Manas superior, está 2 vezes superior, né? É o intelecto, é a inteligência, mas não inteligência animal, né? O animal não tem inteligência, né? Tem instinto, que é um correlato com a intuição. Mas aqui é a inteligência verdadeira. Isso daqui se projeta fazendo essa divisão aqui da linha do tempo e mergulhando na matéria, se projeta em eixos. Então nós temos aqui a Atma, a vontade, se projeta na ação na matéria. O Manas, que é o intelecto, se projeta na mente cognitiva. E mente cognitiva aqui não é o cérebro físico, é a estrutura física que faz a ligação através do cérebro físico com o divino, com o intelecto que está no nível superior. E nós temos aqui a sabedoria, que é a intuição, correlacionada com a emoção. Então, esses são os 3 grandes eixos que estabelecem, quer dizer, a conexão do divino com o material, com o corpóreo.
Então esta é uma visão um pouco mais avançada do que vem ser o mito de Narciso. Eu não sei se isso era explicado nas escolas de mistério, mas me parece que, pelo menos, é isso que sugere, né? Por que eles tratavam do mito de Narciso? O que eles tinham a falar sobre Narciso e o rapto de Perséfone? Naturalmente, nós estamos fazendo aqui uma conjectura, mas tratava desses mitos num sentido exotérico? Aqui eu faço uma pergunta a vocês. Se fosse exotérico, não seria escola de mistério. Ah, pois é, né? Tem que ser esotérico. Agora, que outra explicação esotérica nós podemos ter para o mito? Me parece que essa linha, ela vem ao encontro do que a gente imagina como verdadeira, né? Ou estou delirando? Me parece que não, né? Hein, Dorival? Você acha que a alusão a Narciso é justamente essa? Acho que sim, né? Agora, fica a pergunta: nós somos Narcisos e Perséfones? Acho que sim, né? Hã? Não, mas aqui, mas aqui no que significa os mitos, né? Ó, a Perséfone, ela é sequestrada, levada às regiões infernais contra a sua vontade. E Hades a estupra diariamente. Ele cerceia a sua liberdade, né? Mas ela cria um vínculo com ele e gosta. Ela gosta daquela relação de submissão ao poder e não se liberta, mesmo porque não tem condições de se libertar. Quando ela começa a ter 6 meses e voltar 6 meses? Não, mas isso não foi, mas isso eu vou comentar depois, mas isso não foi por iniciativa dela. Não, de Hermes. Mas eu estou entendendo assim, que é a explicação do natural, da vida natural, via esses mecanismos. Como assim, Wilson? Só existe A, se existe B. Pois é. Se não existir B, não existe A. Pois é. O seguinte é uma coisa que se fecha em si mesmo. Pois é. É Então, uma coisa inerente a nós, certamente, como animais, eu acredito que sim. então, mas aí eu volto àquela colocação, né? O quanto nós somos Perséfones e o quanto nós somos Narcisos. O processo do Narciso, né? Quando... Hã? E Hades também. Hã? Não sei, vamos quer dizer, nós estamos compartilhando aqui, eu não sou dono da verdade e nem quero ser, né? Nós estamos aqui dividindo, né? Então, mas o simples fato de nós estarmos aqui na vida, nessa roda de Sansara, me parece que remete a esta condição, né? Deixa eu trazer para os dias de hoje como eu penso. Ele disse que não é uma regra. Eu acredito que seja uma regra tão ampla e tão bem fundamentada, que me explica como é que o operário e o trabalhador adoram obedecer do patrão que o explora. Pois é. Certo? Então, você trazendo para a vida real, o trabalhador votando na direita, na extrema-direita, agora o Donald Trump lá. Sem entrar no aspecto político, quer dizer, os opostos eles são similares, eles mudam em grau, mas é da mesma natureza, né? Da mesma natureza. Professor, eu quero dar uma patada agora no nosso colega Wilson. Como é que depois de tudo aquilo que aconteceu com a União Soviética, aqueles escândalos todos, aquilo roubo, pois é. aquela mentira, como é que ainda tem gente que tem simpatia por isso? Pois é, mas eu não quero polemizar, é questão ideológica. Questão ideológica.
Mas o fato é o seguinte, não é questão ideológica, nós somos da mesma natureza. Quando Narciso, é perigoso esse tipo de palestra, porque você incita discussões aqui que enveredam para caminhos perigosos. Eu quero trazer de volta aqui o foco de Narciso. Narciso, quando ele rompe esta barreira e se identifica com... Isso é um processo, aqui não é Cronos? Cronos o que é? Tempo. Então ele fica condicionado ao tempo. A questão do espaço e do tempo, que é o mundo do fenômeno. Agora, por que ele cai? Ele cai por um processo denominado inveja. Inveja. O que é inveja? Desejo. Não. Invedere, do latim, chama invedere, ou inveja. Você não vê quem você na realidade é. Estou falando você, não é o você, Wilson. Todos nós. Mas eu tenho certeza que eu não sou eu. Né? Nós não vemos os nossos atributos divinos e mergulhamos na matéria porque não vemos. Nós nos iludimos. Então é um processo psicológico aqui. Então, as escolas de mistério resgatavam através, na minha ótica, na minha visão, através dos mitos, estas verdades que a gente está nos declinando aqui, né? Me parece factível, não? Então, quem somos nós? Porque, no final, pelo relato lá, todos saíram satisfeitos e sem medo da morte. Ora, o que tinha de grande revelação? E eu estou falando dos mistérios menores, de grande revelação para as pessoas se sentirem confiantes da vida. Saber que a vida não acaba durante a vida. Pois é. Quer dizer, já tinha a descrição lá da encenação, né? Que era o debulhar do trigo e como se fosse um plantio, né? do trigo, né? Então, sinto dizer, mas nós somos Perséfones, gostamos de sermos estuprados no dia a dia, diminuídos por poderes que não estão ou estão ao nosso alcance e não fazemos nada para mudá-los. E nos submetemos por também interesse. Seja a ideologia que for, o homem é igual em sua natureza, em qualquer situação. Então, o processo de libertação não é através de ideologia ou de um partido político. O processo de libertação é interior, é através da consciência. Um outro tríade superior com a tríade inferior, isso daqui é uma mandala, né? A mandala ela está em todas as tradições. O que é a mandala? A mandala é uma distribuição circular com um ponto central, um ponto focal e com desenhos de opostos que se complementam, né? Toda mandala é constituída, a mandala astrológica, por exemplo. Nós temos, dentro da iconografia oriental, esta mandala chamada Siriyantra, né? Yantra é uma força propulsora visível, diferente do mantra. O mantra é uma força propulsora invisível. As duas se complementam. O yantra é a materialização pitográfica de um mantra, né?
yantra aqui, ele é muito importante, porque ele pega também as tríades, né? Então, nós temos aqui, ele mais visível, vocês vejam, esse ponto focal é onde não, ele é estático. Pois não. Não é o símbolo da teosofia, é o símbolo da verdade que se expressa, né? Dentro desta visão, nós temos aqui por isso que é chamado Siriyantra, o Senhor dos Yantras. É a maior mandala que expressa a verdade. Todas as demais mandalas, vamos dizer assim, estão subordinadas a ela. Ela é o ápice. Se você pega, por exemplo, em Borobudur, a grande construção em Borobudur, que é uma construção budista, ela segue justamente esta métrica. Aqueles pagodes, eles também são construídos dentro desta mesma, quer dizer, a materialização, né? É a estruturação física do mantra. Então, a tríade superior e inferior, ela está contida aqui. Só que, em sucessivas vezes, né, cada triângulo diz aqui é uma camada, ela vai se sobrepondo até o ponto central. O ponto central, isso é uma pirâmide. Por que a pirâmide? A pirâmide é uma mandala, embora muito simples na sua configuração, porque é a cruz. Mas se você ver a pirâmide do seu ápice, você vai ver a cruz, o ponto focal é a intersecção dos dois eixos. Agora, imagine mentalmente esses quatro lados se abrindo. O que se forma? A cruz templária. Ok? Agora, por que a pirâmide, ela é um símbolo, não só egípcio, como maçônico? E no ápice da pirâmide é colocado um olho, é denominado o olho que tudo vê. Quem é aquele olho? O grande arquiteto do universo. Mas quem é o grande arquiteto do universo, a não ser a nossa própria, o nosso próprio Cristo interior? Nós somos os grandes arquitetos do universo, ou pelo menos expressões de Deus. Então, quando nós apresentamos uma mandala, nós estamos aqui. Esta é a nossa identidade espiritual. Só que vivemos na dicotomia do mundo, ora posicionados aqui, ora lá, né? Que nos dá os descaminhos da vida, as vicissitudes, as adversidades, né? O que nós precisamos é fazer o trabalho de conciliação de opostos, no sentido de estabelecermos o equilíbrio, que é o ponto central da mandala, né? Me parece que o mito do Minotauro, ou estou viajando muito, mas me parece que é isso que sugere. Ora, alguém se lembra do mito do Minotauro? Não é... É o labirinto, né? O labirinto. Mas o mito da caverna, o mito do Minotauro, o mito da caverna é de Platão, é a alegoria da caverna, que também está relacionado com esse universo, né? Mas o mito de Minotauro diz respeito aí já estamos falando de Creta, né? Aquela ilha que fica bem ao sul da Grécia, né? Fica no Mediterrâneo, até meio distante. Diz o mito que existia um rei muito poderoso chamado Minos, né? Casado com uma rainha Passívia, me parece o nome dela.
E esse rei Minos era muito ambicioso. E ele fez um trato com Poseidones, que é Netuno, de ser invencível nas suas conquistas militares. E Netuno o concede esse poder da invencibilidade. Só que pede para ele, em troca, um touro branco, que era o maior e o melhor touro do plantel de Minos. E dentro desta condição, ele acaba vencendo guerras, inclusive com uma guerra deflagrada contra Atenas, cujo rei é Egeu, que dá o nome ao mar Egeu. Só que Minos não cumpre com o prometido. Ele pega um outro touro branco de uma linhagem inferior e dá a Netuno. Então ele comete um erro grave, que é um pecado contra os deuses, né? E Netuno, como é um deus, ele descobre que, mas esse não é o touro que eu queria, né? Aí, como ele se vinga? Ele coloca o desejo na rainha por copular com aquele touro branco. O mito é muito extenso, né? Dédalo, que é o maior arquiteto da Grécia, né? Ele faz uma roupa de vaca para ela, né? Que ela entra dentro dessa roupa. E ela sai no pasto e o touro copula com ela. Muito bem, passado alguns meses, ela é engravida e nasce uma criatura horrenda, que é um misto de touro com homem. Minos compreendeu o que tinha ocorrido e manda construir um grande labirinto embaixo do palácio para aprisionar o Minotauro. Com essa guerra de conquista contra Egeu tem que pagar um tributo a Minos da seguinte condição: a cada 9 anos ele tinha que enviar 7 casais de jovens para que o Minotauro alimentasse desses jovens. Na terceira remessa, portanto, 27 anos depois, é infiltrado, a seu pedido, o filho de Egeu, que é Teseu, que era um guerreiro muito hábil e destemido. E ele vai, juntamente com os demais jovens, como oferta a ser alimentado pelo Minotauro. Ora, os mitos, eles são totalmente sem pé, sem cabeça, né? É. Bom, aí Teseu diz que quando ele chega em Creta, ele conhece a filha de Minos, que é chamada Ariadne. E ela se apaixona por ele e ele por ela. E ela já sabia que outros já tinham adentrado o labirinto no sentido de buscar a morte do Minotauro, mas não conseguiram o feito. Mas ela tinha uma estratégia que poderia ser usada, mas ela só podia dar a quem ela o amasse, né? E ela revela: você leve este fio, né? Até onde, porque eles não conseguiam, quando o Minotauro não matava, eles não conseguiam sair do labirinto, né? Então, através desse fio, você vai, mata o Minotauro e com o fio você consegue sair do labirinto. E assim ele faz, né?
mata o Minotauro e foge de Creta junto com Ariadne. Só que é dito que, pelo mito, que ele abandona Ariadne e volta para Atenas, né? Ou seja, ele não cumpre totalmente o seu trabalho. Bom, esse é um mito. Agora, esotericamente, como a gente pode interpretar esse mito? Tem uma alusão interessante, né? Então aqui está o Minotauro e o labirinto, né? Até então, esse palácio de Knossos era tido como mito, assim como Troia também, né? Depois foi descoberto. O palácio de Knossos foi descoberto no século XIX, né? No século XIX. É chamado Palácio de Knossos, Palácio do Rei Minos, que é esse aqui. Esse daqui é naturalmente um desenho, né, de como era esse palácio, né? Mas aqui é uma fotografia dos restos. Eles fizeram escavações e é um fenômeno. O nível de conservação que se encontra o palácio, né? Aqui, por exemplo, é uma fotografia, aqui não está muito visível, mas é a figura do touro. E eu tirei algumas fotos e depois eu vi que tem uma coisa interessante que era um símbolo, que é o machado duplo, que era um símbolo. Aqui era uma escola de mistério também, viu? Lembra quando eu falei dos mistérios cretenses? Eram desenvolvidos nesse palácio. Naturalmente, a história do Minotauro não procede dentro desta visão. Isso é um mito, né? O mito ele é revestido de uma história que se perpetua, por isso que ele é mito. Mas ele traz no seu bojo uma verdade não revelada. Por isso que ele se perpetua, né? É como as histórias infantis, né? Elas devem ter aquelas brincadeiras infantis devem ter um significado que precisa se debruçar e ver qual é, né? Mas um significado muito mais importante, né? Então, este símbolo era um símbolo, digamos, esotérico, né? Eu, sem querer forçar, em livros de teosofia nós temos esse símbolo, né? Certo? É coincidência? Tem uma colocação que eu, pensando, né, comigo, nós falamos em quantas vidas dentro da sociedade teosófica para serem vividas, para que possamos sair da roda. 777. 7, 7, 7, em ciclos de 9, que o 9 é um pináculo, né? É um ciclo que se fecha, né? 7 casais de jovens mortos, né? Mais 7 e mais 7. Quando Teseu se coloca como aquele que quer interromper esse ciclo, esse processo. Será uma alusão à mesma verdade, ou pelo menos conjectura factível que nós estudamos na teosofia? Agora, se isso não estiver associado ao que representa o labirinto, acho que de nada valeria, mas vamos avançar um pouco nessa questão. Você está dizendo então que essas 3 sequências de 9 é uma manifestação do Teseu? Eu estou falando simbolicamente, porque na teosofia se diz 777 vidas vividas. Naturalmente, isso não é uma verdade absoluta. O Senhor Buda, por exemplo, ele fez esse caminho em menor número de vidas. Mas é dito que 700 vidas são vividas como o homem comum, homem ordinário, sem qualquer interesse
a não ser para as coisas mundanas. As 70 vidas subsequentes, elas são vividas dentro da preocupação voltada para o que estamos fazendo aqui. Da onde viemos, qual é o nosso papel a ser desempenhado nesta vida, para onde vamos, né? São reflexões ou busca de entendimento da nossa razão de ser. E é dito que as 7 últimas vidas são vividas no sentido da libertação, ou seja, o caminho do discipulado, que são as iniciações, né? Aliás, antes das iniciações até, talvez, né? Ou a escada de Jacó, né? Quando ele visualiza que as pessoas, os anjos subiam e desciam do céu, né? É uma alusão a essa escada. Quando a gente fala isso, as pessoas perguntam, poxa, onde eu estou? Né? Estou na 7 última? Não sei. Né? Eu posso conjecturar pela minha condição. Eu acho que eu estou entre os 70, no início dos 70, né? Pelo menos eu não estou mais nos 700. Espero que não, né? Hein, Otávio? O que você... Né? Partindo dessa minha visão. Né? Se é verdadeiro ou não, eu não sei. Né? Você está na 1? Não está não, senão você não estaria aqui há mais de 20 anos, Luizinho. Bom, avançando mais um pouco nessa questão do adentrar na caverna, né? Voltando lá ao símile, né? Da tríade superior e inferior. Voltando ao yantra. Peraí, você não me respondeu. Eu entendi que a entrada do Teseu em matar o Minotauro, eu entendi isso. O que é o Minotauro? E o que é como é que chama? O labirinto. É eu perdido na vida, com a minha burrice. Em um dado momento, vem alguém e me ajuda e me quebra esta roda de samsara e me liberta. Foi isso que você quis dizer? Não. Este alguém não é externo, a Ariadne é você também. Então você é o Minotauro, você é o Teseu e você é a Ariadne. O touro que... O touro que representa arquetipiticamente? Qual é o arquétipo do touro? Força, perseverança, desejo. Natureza do desejo. Aonde reside a natureza do desejo, se não dentro do labirinto das emoções? Então, o mito sugere que o fio de Ariadne é necessário ser conscientizado para que nós façamos o trabalho de matar o corpo de desejo. E através desse próprio fio é que nós alcançaremos a libertação. Só que Teseu acaba cometendo um pecado, porque ele não completa as 7 últimas vidas, né? Que é alusão ao mito, né? Porque ele abandona a Ariadne. Talvez pela sedução de suceder ao pai no trono de Atenas, né? Que ele acaba assumindo, né? Então talvez a última fronteira de nós nos libertarmos seja a vaidade. Então é isso que, na minha visão, o mito de Minotauro sugere, né? Agora, esse trabalho do fio de Ariadne, que aí entra o outro mito, que é de Hermes. Aí voltando lá ao rapto de Perséfone. Ela está lá, subjugada por Hades. Só que Zeus já estava muito preocupado, porque ele mandava emissários no sentido de dialogar com Hades a libertação de Perséfone. Por que ele fazia isso? Porque vocês se lembram que
Não, não é por ser filha, é porque no mundo estavam morrendo todos, porque a Ceres ou Deméter, ela se recusava a produzir. Ou seja, a Grécia e todo o mundo conhecido foi assolado por uma grande seca, que nada frutificava. Ela se recusava a produzir. Então Zeus não foi por afeição à sua filha, foi por interesse de manter o seu próprio reinado, porque o rei somente ele é rei, ou o Deus somente é Deus, quando você tem imortais, né? Se você não tem os imortais, os homens, ele deixa de ser Deus, né? Aí fica uma alusão, né? Os homens são criados pelos deuses ou os deuses são criados pelos homens, né? É uma questão de reflexão. Porque assim, Deus está procurando adoradores, né? Então seriam esses adoradores que realmente o têm. Mas dentro da visão grega eu estou me referindo, né? Então, mas esotericamente a gente pode concluir isso, né? Então, mas o quadro que se instalou ali era da permanência do seu reinado. Ele estava ameaçado, né? E, então ele queria negociar com seu irmão Hades a libertação para que pudesse restabelecer a ordem, né? Aí não existia quem pudesse fazer esse diálogo com Hades, a não ser o seu garoto Hermes, que é Mercúrio. Quer dizer, diz o mito que Mercúrio, ou Hermes, desce às regiões inferiores e negocia com Hades a seguinte proposta, né? Eu imagino que tenha ocorrido um diálogo assim, né? Meu tio, né? Mercúrio, é o mensageiro de Zeus, né? Ele deve ter chegado lá, meu tio, bacana meu tio, né? Ele rege a retórica, né? A arte do convencimento, né? A lábia, né? Mas o Mercúrio ele protege também os ilícitos, né? Ele rouba, o primeiro ato de Mercúrio é roubar o gado de Apolo, mas não vem ao caso, esse é outro mito. Então ele desce e dialoga com seu tio. Olha, a situação lá está ficando muito, muito ruim, porque está morrendo todo mundo lá. Vai abastecer aqui o Hades, né, o inferno, de muita alma, mas depois vai cessar. Então o reino dos vivos vai deixar de existir, assim como o reino dos mortos. E ele coloca uma questão lógica de sobrevivência, né, inclusive desta dualidade, né? E Hades deve ter falado, garoto, você é inteligente. Mas vamos fazer um trato. Diz que ele pega uma romã e dá três sementes, né? Acho que são 3 sementes para Perséfone comer, né? Diz que Deméter, quando sabe disso, ela fica alucinada. Mas foi o acordo estabelecido que selou o compromisso dela retornar, não 6 meses, 3 meses do ano ao seu convívio. E os 9 meses restantes ela ficava no convívio da mãe. Então isso se explica os 3 meses que ela se recolhe, como no inverno, na estação da morte, para depois vir a florescer nas estações primaveris, né? Então esta é a visão, é a cosmovisão grega para explicar as estações do ano. Uma visão poética, bonita, né?
Mas, agora, quem foi capaz de fazer esta compreensão com Hades foi Mercúrio ou Hermes. Agora vamos ver o que representa Hermes. Hermes é o nosso intelecto, né? Ou a nossa mente cognitiva. Né? Aqui argumenta, é que fala, ele rege a comunicação, né? A memória. Mas é muito mais do que isso. Vocês veem que nessa figura aqui, Hermes já está ultrapassando, né? O tempo, mas eu vou acelerar. Ele segura aqui o denominado caduceu de Hermes, que tem as serpentes entrelaçadas, aqui, né? Se unindo, né? Numa grande expressão aqui de irradiação, né? Representada aqui pelas asas, né? Na realidade, se nós formos ver a nossa estrutura, quer dizer, o grande antro em cima e a pirâmide. Isso é o símbolo da nossa estrutura espiritual, né? Quer dizer, o que faz a conexão do espírito com o corpo, né? Que é Antakarana, né? Sushumna, com Ida e Pingala. Ou seja, através do processo de meditação, do autoconhecimento, nós podemos transcender. Então, este é o grande fio na minha visão, o grande fio de Ariadne. Aonde está o nosso fio de Ariadne? Então, dentro da mitologia, assim como dentro da psicologia, todos são todos. Quando nós sonhamos, todos os agentes envolvidos no sonho somos nós próprios. Quer dizer, como nós vamos tratar isso, eu não tenho a mínima ideia. Isso é uma questão para a psicologia tratar. Quando a gente estuda astrologia, nós vamos encontrar a mesma questão dicotômica, só que manifestada pelos planetas, pelas suas disposições, aspectos envolvidos, mas que vão plasmar, quer dizer, a mesma natureza de dificuldade que nós temos. Qual é o escape disso tudo? Não tem outro. É através do processo de consciência, de autoconsciência, autoobservação, meditação. Não se pode buscar fora aquilo que está dentro. Por exemplo, a verdade, como os gregos diziam, alete, ou seja, aquilo que está revelado, e revelado internamente. Aquele filme, o Arquivo X, falava, a verdade está lá fora. Mentira, a verdade está aqui dentro. Então, culto a salvadores da pátria, quer dizer, é uma visão sebastianista, né? Sebastianismo, que é legado lá dos portugueses, mas isso é inerente ao próprio homem, porque nós temos também o sentimento messiânico, né? Como se um Messias vai aparecer e nos tirar da grande enrascada que nós nos metemos, né? Alguns substituem isso por UFOs, né? Os ETs, eles vêm aqui nos resgatar e nos livrar da encrenca que nós criamos para nós mesmos, né? Isso no mundo político também, partidário, que isso não estamos falando de partidos, ideologias, estamos falando de caminho de libertação. Não é a ideologia que liberta. A libertação só depende de uma pessoa, de nós mesmos. Quem quer dar o primeiro passo? Quando eu falo isso, eu estou falando para mim mesmo. Né? Agora, esse processo de libertação é o processo de iluminação. A libertação, ela é coletiva.
A iluminação ela pode ser individual, mas a libertação é coletiva. Ainda ontem nós estávamos falando sobre alma-grupo. É dito pela teosofia que os animais têm alma-grupo, mas eu acho que tem um engano. Os humanos estão reunidos numa grande alma-grupo, certo? Então a libertação, ela se refere a alma-grupo. Podemos nos iluminar, e isso é uma obrigação individual. Mas a alma-grupo, ou seja, a alma que abriga toda a humanidade, essa terá que ser libertada de uma maneira integral. E aí já entra um outro aspecto, que é a história dos bodhisattvas, que isso tem que ficar para uma outra oportunidade. Obrigado.